E aí pessoal, eu sou o Jadson Gomes e o ano de 2019 ainda não acabou. É isso aí, a gente traz um vídeo agora que é uma retrospectiva de tudo que a gente falou aqui no canal. Esse ano foram muitas contribuições na Brasil JS Weekly, nós falamos sobre muitas coisas, estivemos em muitas plataformas cheias de um grande conteúdo feito com curadoria especialmente para você. E é muito legal também que boa parte do nosso conteúdo acabou vindo da contribuição dos nossos membros da comunidade mesmo, né? Então a gente tem aqui uma retrospectiva que vai trazer tudo que teve de mais relevante do ano e também que sirva de motivação para vocês nos mandarem mais coisas legais para 2020. E vamos começar a retrospectiva aqui, voltando então lá para o início de janeiro de 2019 com uma notícia do GitHub, que foi quando eles liberaram lá repositórios privados ilimitados. Eles lançaram essa opção para repositórios privados ilimitados gratuitamente, né? São ilimitados em termos de quantos projetos pode ter, mas não eram ilimitados em termos de número de usuários trabalhando no mesmo projeto. Mas foi uma coisa muito legal, inovadora inclusive, porque eles nunca tinham feito nenhum movimento nessa direção e a galera já adotou bastante, né? Então nesse último ano a gente espera que o GitHub deve ter descoberto aí como funcionou isso, como foi a adoção da comunidade. E ainda em janeiro, um dia antes do meu aniversário, a Amazon resolveu lançar o seu próprio MongoDB com uma API compatível, porém sem torná-lo open source. Eu me lembro que na época foi até um pouco polêmico esse lançamento, que o pessoal comentou, ao invés de ajudar um projeto que já exista, e essa questão aqui de que ele está sendo fechado, o que eles vão fazer, otimizar, etc. Eu não sei qual é o resultado atual agora, como é que anda a adoção disso aqui, mas eu acredito que é um projeto que a Amazon ainda vê muito valor. Sim, gerou muita polêmica na época mesmo e continua até hoje, né? Porque a Amazon ficou conhecida, inclusive, por fazer isso, né? De pegar projetos open source, colocar um produto em cima, não disponibilizar o código e isso acabou pegando mal, inclusive, lá para eles. E já em fevereiro a gente teve uma novidade bem relevante que foi o lançamento das PWAs, né, com a atualização do Chrome 72 para dentro da Play Store. Então foi um marco muito importante, o Chrome agora está na versão 79, então ele já amadureceu bastante essa funcionalidade e foi algo realmente muito relevante aqui, que até inclusive a gente comentou na época que não era muito fácil de colocar na Play Store, mas pelo menos já viu o suporte aí, foi onde começou esse movimento. Algo que é muito importante para o desenvolvimento da web como um todo, em especial nessa época que a gente acaba trabalhando muito em PWAs, né, e SPAs. E chegando em março de 2019, mais precisamente no dia 14, a gente teve uma notícia muito legal que era a comemoração dos 30 anos da web. Olha só que legal, mas o que a gente trouxe aqui foi uma parte mais alarmista lá do criador da web, né, o Tim Berners-Lee, e ele criou várias ações que é para justamente combater o que fizeram com a web, né, que a web foi perdida, inclusive o Tim Berners-Lee criou uma startup para tentar resolver todos os problemas que aconteceram nos últimos anos e é legal de olhar em retrospectiva que ele trabalhou bastante, né? Não só ele, como toda a comunidade no mundo inteiro, e a gente tem bastante ações aí para de fato salvar a web. Falando em salvar a web, tu que falou bastante sobre isso esse ano, né, Jadson? Fez bastante palestra. Diz pra gente o que tu acha que são as tendências aí pro ano. O que a gente tem, assim, a gente tem empresas grandes que contribuíram para fazer com que a web se tornasse o que é hoje, que é muito ruim, né, como Facebook, Google, as grandes Big Techs do Vale do Silício, e inclusive elas estão olhando para isso com mais carinho, né, então tem várias iniciativas do próprio Tim Berners-Lee, e ele, né, ele é bem político, então ele consegue entrar, e afinal de contas é o criador, né, ele consegue entrar no Vale do Silício com um discurso que faz com que as empresas comecem a olhar e consigam ver os problemas. Então, acredito que em 2020 a gente vai ter mais empresas adotando, principalmente aquela parte de privacidade, né, e a parte de troca de dados entre empresas, né, para que os dados fiquem na mão do usuário, né, de quem tem aquela informação e não nesses silos, né, que se formaram aí na internet. Em março, nós falamos da criação da OpenJS Foundation, que foi aí um merge entre a Node.js Foundation e a JS Foundation, para cuidar aí da padronização dos protocolos, do desenvolvimento dessas tecnologias e tudo mais que a gente vem acompanhando ao longo do tempo. E eu posso só fazer um comentário que isso funcionou muito bem, assim, a gente teve várias iniciativas, principalmente do mundo de Node.js com o mundo JS no browser, e que estão funcionando muito bem. E já em junho, então, lá no dia 6/6, nós tivemos um anúncio muito legal que foi a união da W3C com o AWG. Então foi uma união bem importante para desenvolver então, a web como uma plataforma como um todo, né? E também manter esses padrões aí, manter a web segura, privada e bem documentada também. E para quem não sabe, vale lembrar que o AWG nasceu justamente para acelerar o processo lento da W3C, né? No momento em que estava tudo meio estagnado, né? Pré-HTML5, nasceu o AWG. E aí depois disso, né, agora com essa união, voltou, né, tudo para ser a W3C, mas com um processo muito mais rápido, né, e mais efetivo aí para o mercado.
E ainda em junho, o Facebook anunciou lá que ia lançar a sua própria moeda virtual. Que perigo, né? O nome dela é Calibra e eles anunciaram que eles iriam lançar em 2020. Tem muita coisa acontecendo ainda para quem se interessa aí por criptomoedas e para tudo que o Facebook vem fazendo, né? De querer penetrar em todos os mercados. Ainda tem muito assunto rolando, toda a parte de legislação também. Vamos ver o que vai acontecer. É para ser lançada aí em 2020, é o que tudo indica, vai ser lançada mesmo. Em setembro, a gente anunciou uma guerra aí entre as empresas que estão falando de computação quântica. A gente anunciou que a IBM anunciou o lançamento do seu computador quântico com a maior potência até então vista e produzida e divulgada para o mercado. Isso foi bem legal porque a IBM compartilhou, inclusive, a nossa postagem, foi bem interessante. Eles estão investindo bastante em computação quântica, que promete, é um assunto ainda incipiente. A gente falou um pouquinho sobre isso em alguns eventos, mas é importante acompanhar o que vem acontecendo. Logo depois, inclusive, dessa notícia, o Google anunciou que tinha vencido a guerra pelo computador quântico mais potente. Então, vamos seguir nesse assunto, vamos seguir acompanhando porque é uma grande tendência. Existem muitas empresas que estão a fim de investir nisso. Os ganhos da computação quântica ainda estão meio imprevisíveis, eles ainda estão meio nebulosos, mas é importante a gente acompanhar porque é um assunto tendência para 2020. Já no dia 17 de outubro, nós tivemos um anúncio aqui meio polêmico num vídeo, né? Que foi quando o governo federal anunciou que teria, então, um cadastro base do cidadão. Eles trabalhariam em cima dessa ferramenta aí, dessa plataforma de gestão do cidadão, né? Como um todo no Brasil. E teriam, então, desde a forma como o cidadão caminha, a assinatura do rosto também das pessoas, etc. E foi um vídeo bem polêmico, bastante discutido. Ainda é uma questão bastante polêmica, né? Ainda temos que ver como é que vai ser o desfecho dessa história toda. E tá aqui o link também para quem quiser acompanhar. Esse vídeo foi um dos vídeos mais comentados e negativados da Brasil JS deste ano, mas a gente reforça e salienta que teve bastante repercussão no sentido de que a preocupação real das pessoas é sobre a segurança dos seus dados. Hoje nós temos uma dificuldade, e foi o que a gente falou no vídeo na época, a dificuldade de garantias básicas sobre os nossos outros dados, né? Quanto mais um cadastro que envolve tantas coisas pessoais como o reconhecimento facial, que é uma tendência que os grandes países estão abolindo o reconhecimento facial e o Brasil quer investir numa coisa que não tem competência ainda técnica mensurável para poder investir. Essa é a grande questão do reconhecimento facial, da questão dos dados no Brasil. A gente precisa aprimorar, saber quem vai fazer, se quem vai fazer tem conhecimento técnico para tal e principalmente o uso desses dados. Também tem questão de recursos, né? Então, às vezes eles não têm o recurso suficiente para desenvolver com a tecnologia de uma forma que seja segura e imagina esse tipo de dado vazar, né? Imagina alguém hackear e roubar esses dados. E não é só isso, né? Esses foram 2 decretos, né, feitos pelo governo e eles vão de encontro com a própria LGPD que entra em agosto de 2020, né? Aqui a gente vai deixar linkado um artigo da Débora que ela fez falando um pouco sobre isso e eu também vou deixar linkado um artigo que eu fiz no meu blog pessoal, onde eu aprofundo um pouco mais sobre tanto os detalhes da LGPD quanto esses decretos meio bizarros aí que o governo fez. E falando de dados e falando de falha relacionada aos dados, a gente teve aqui uma falha da Vivo, agora há pouco, né, em novembro, com exposição aí de dados sensíveis como nome, CPF, endereço e, repito, até o nome da mãe. Né? Então, grandes empresas estão fracassando, né, em gerenciar os nossos dados. Por isso que é muito importante, né, que a gente tenha ações como a do Tim Berners-Lee lá, que quer salvar a web, quer deixar esses dados, né, na mão dos usuários e não das grandes empresas. E agora, já no dia 12/12, aqui iniciozinho de dezembro, nós tivemos um anúncio muito bacana, que foi a questão do WebAssembly se tornando, então, uma recomendação da W3C, oficialmente. Isso aqui é muito legal, é um passo muito importante também para o desenvolvimento da web como um todo, né? E a gente sabe que o WebAssembly tem sido amplamente adotado pelas grandes empresas, e agora, com essa formalização da W3C, tende a cada vez ser mais adotado em plataformas diferentes. Daqui a pouco a gente vai ver uma televisão, uma geladeira, etc., porque há um padrão, né? Há um consórcio por trás mantendo isso aqui. Então, parabéns, é um passo muito importante e que bom que isso aconteceu ainda no finzinho de dezembro, né? Para a gente ter aí 2020 já com muita coisa interessante acontecendo. E esse vídeo de retrospectiva, claro, não pode acabar sem falar dos eventos, aquela coisa maravilhosa que reúne a comunidade mês a mês em cada lugar diferente. E claro, a nossa Brasil JS Conf, que foi também incrível. Nós reunimos aí esse ano em torno de 4.000 pessoas em todos os eventos que a gente realizou. Foi cada um muito desafiador, nós estivemos em várias cidades. O ano que vem promete 10 anos de Brasil JS Conf, 10 anos de Brasil JS. Tenho certeza que vocês não vão poder ficar de fora de todos os eventos que a gente vai fazer. Estaremos em mais de 15 cidades ano que vem. Possivelmente a gente vai estar perto de você, então vem participar com a gente dos nossos eventos.
E é isso aí, pessoal. Com essa bela retrospectiva, a gente encerra aqui o ano de 2019. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em 2020. Por favor, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, em todas as mídias que nós estamos presentes e fazer a tua contribuição, a sua crítica, o seu elogio, bem para Brasil JS. E também não deixa de indicar a gente, né, para os colegas de trabalho, colegas de faculdade, aí ajudar a gente a crescer na comunidade, né? E espero que todos tenhamos um 2020 aí, então cheio de novidades e grandes acontecimentos. É isso aí. Até mais.